Amados irmãos, o profeta Ageu, no capítulo 2, versos 10 a 19, nos diz assim: ao 24º dia do 9º mês, ou do mês 9º, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que tinha se tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, ali no altar, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. E não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E pelo privilégio, Deus, que temos como povo do Senhor, reunidos em culto, podermos, ó Deus, lê-la, podermos ouvir a pregação dela, podermos cantar hinos e cânticos espirituais fundamentados nas verdades eternas da Tua palavra, prestar um culto a Ti dirigido, governado, estabelecido pela Tua bendita palavra. Nós somos gratos porque temos acesso a ela, Senhor. Nós somos gratos porque somos recebidos misericordiosamente diante de Ti, para Te adorar. Nós somos gratos, Senhor, porque nós temos a graça do Teu Santo Espírito iluminando o nosso entendimento e por isso clamamos, ilumina o nosso entendimento. Abre os olhos do nosso coração para contemplarmos as belezas da Tua palavra e usa o Teu servo, Deus, com misericórdia, com graça, para a edificação do Teu povo, nossa edificação como igreja do Senhor. Ser com Ele, para que dos lábios dEle, ó Deus, proceda o ensino verdadeiro, fundamentado na Tua palavra, e dá a todos nós discernimento da verdade, no nome de Cristo. Amém. Mas, irmãos, o povo de Deus havia pecado. Esse é o contexto de Ageu. Eles haviam rejeitado da sua agenda a prioridade do reino de Deus. Esse é o problema central do povo de Deus nos dias de Ageu. Na agenda deles, o reino de Deus não era mais prioridade.
porque eles haviam se dedicado a uma tola busca pelo seu próprio reino. Conforme o texto diz, o próprio Senhor Deus diz, no capítulo 1 de Ageu, eles estavam preocupados em construir casas, mas negligenciando a casa do Senhor, que deveria ser a prioridade deles quando retornaram do cativeiro, porque no contexto do Antigo Testamento, o templo era o centro vital da vida cultica do povo de Deus. E eles, preocupados com seu próprio reino, haviam então desprezado o reino de Deus, a casa do Senhor, a vida cultica do povo de Deus, rejeitado por fim o próprio Deus como importância na sua vida. Esse foi o pecado deles, desprezo por Deus e pelo seu reino gracioso e justo. Já disse isso, eles fizeram o inverso do que o Senhor Jesus nos ensina. Já disse em outra ocasião que eles fizeram o inverso do que o Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus 6, 31 a 33. Não vos inquieteis dizendo, é o que o Senhor Jesus nos diz, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios ou os ímpios, no contexto de Jesus, chamados de gentios, é que se preocupam com estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Eles fizeram o inverso, definitivamente. Foram quase 2 décadas de negligência com o templo, que era o centro da vida cultica do povo de Deus, porque eles não estavam interessados em adorar a Deus. Não estavam. Eles não desejavam a presença de Deus no meio deles. Não desejavam adorar o Senhor. Eles estavam satisfeitos consigo mesmos. Eles pecaram por desprezar o seu Redentor gracioso. Esse era o pecado do povo. Mas, uma vez então esse povo exortado por Deus, eles se voltam a dedicar à reconstrução do templo. Ageu os exorta no começo do seu livro, no primeiro capítulo, na sua primeira mensagem, num total de 4, dentro de um espaço muito curto de tempo, muito menos de um ano. Na primeira dessas mensagens, Ageu então exorta o povo para voltar a se importar com o reino de Deus, especificamente naquele contexto, a reconstrução do templo. E eles voltam. Depois, Deus chama Ageu novamente a falar com aquele povo, a fim de enfatizar a presença e o poder de Deus no meio do seu povo. Era poderoso e também gracioso Deus por estar no meio do povo dele. Essa é a segunda mensagem que Ageu traz da parte do Senhor ao seu povo. No entanto, irmãos, havia um problema que precisava ser tratado, que está sendo tratado aqui nessa terceira mensagem, a penúltima delas. Como um povo contaminado pelos seus pecados poderia fazer algo agradável a Deus, como a reconstrução do templo? O povo havia pecado, estava manchado pelos seus pecados. Ageu vai tratar isso abertamente, e nós veremos isso. Como um povo contaminado pela imundícia dos seus próprios pecados poderia fazer alguma coisa agradável a Deus? É nessa questão que Ageu, então, levantado pelo Senhor, vem ao encontro do povo tratar de que maneira um povo contaminado poderia fazer algo agradável a Deus. Então, como eu disse, respondendo essa questão, o Senhor levanta Ageu, e Ageu, então, chama o povo, ou Deus levanta Ageu para chamar ao povo a considerar a gravidade dos seus pecados, também para considerar a disciplina do Senhor, chamando o seu povo ao arrependimento, e, por fim, considerar a esperança de perdão e purificação dos pecados somente no Senhor. Não havia nada que o povo pudesse fazer para ter perdão em si mesmo. Não havia nada em si mesmo que o povo de Deus poderia fazer para encontrar o perdão do Senhor. A única esperança para um povo pecador é a graça de um Deus que perdoa e purifica pecadores. Ensinando dessa maneira, irmãos, essa profecia a respeito do que o povo de Deus deve considerar diante dos seus pecados.
Essa era a verdade central para os dias do profeta Ageu e é a verdade central para nós aqui. O que devemos considerar diante dos nossos pecados? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que nós devemos, de fato, nós devemos considerar a gravidade dos nossos pecados. O que devemos considerar diante dos nossos pecados? Devemos considerar, em primeiro lugar, a gravidade dos nossos pecados. Nós encontramos isso aí dos versos 10 a 14 desse texto lido, do capítulo 2. No dia 18 de dezembro de 520 a.C., já havia caído as primeiras chuvas, e o povo de Deus já havia concluído o plantio. Chovia, a terra ficava preparada. Há indícios de que, inversamente do que fazemos, jogava-se a semente, e depois então arava-se a terra, e aí não havia mais o que fazer a não ser esperar a bênção do Senhor para que aquela semente germinasse e houvesse então a fartura para o povo. Houve aqui, irmãos, apenas 2 meses de intervalo desde a última mensagem que Ageu trouxe. Ele falou ao povo no dia 17 de outubro daquele ano, imediatamente depois que o povo colheu. Mas lembrem-se, por causa da disciplina do Senhor, não colheu muito. Era a festa dos tabernáculos, onde eles deveriam celebrar a abundância do Senhor, só que não tinha muita abundância por causa do pecado do povo. Mas nesse contexto, Ageu fala que há um Deus poderoso que está com o seu povo e que quer chamar então esse povo ao arrependimento e à vida com ele. 2 meses só se passaram e Ageu vem novamente ao encontro do povo de Deus, mandado pelo Senhor. Mas entre essa segunda profecia de Ageu e a última que está no texto lido hoje, Deus levanta outro profeta, no mesmo contexto, o profeta Zacarias. Quando nós lemos aí o capítulo 1 de Zacarias, os primeiros versículos, é exatamente entre esses 2 momentos que Deus levanta Ageu, que Zacarias fala ao povo com o mesmo propósito, chamar o povo a voltar-se para o Senhor. Ter o Senhor Deus como a prioridade em suas vidas, dedicarem-se ao reino de Deus em primeiro lugar e à sua justiça, descansados de que todas as coisas serão acrescentadas. Ageu, portanto, ou no entanto, é o último dia em que nós conseguimos ler as suas palavras, porque depois desse dia, não sabemos mais nada do seu ministério profético, especialmente daquilo que ele falou inspirado por Deus, falou e ficou registrado inspirado por Deus na sua palavra. É o último dia do ministério profético inspirado de Ageu. Depois não temos mais a sua voz profética nas Escrituras. E o registro dessa data aqui também, irmãos, não é casual. Nenhum caso é em Ageu. É o único profeta, com algumas exceções, em que você sabe o dia que ele profetizou, inclusive nos nossos tempos, não apenas no primeiro ano de um determinado rei ou da morte dele, mas o dia. E essas datas não são gratuitas. Aqui, como eu disse, as primeiras chuvas haviam começado, o solo havia ficado preparado para o plantio e o povo havia plantado e não tinha mais o que fazer a não ser esperar a bênção de Deus. Só que o povo era marcado por experiências passadas bastante trágicas, por causa dos seus próprios pecados e do desfavor de Deus sobre eles, os disciplinando e não permitindo que o projeto autônomo deles, viver em busca do seu próprio reino, encontrasse êxito. Como Deus resolve isso? Cerrando os céus que pertencem a Ele. Enquanto o povo buscava, ao invés do reino de Deus, comida, bebida e veste, Deus veio de maneira disciplinar, mostrando graciosamente para o seu povo que esse não deveria ser o alvo da vida deles, porque comida, bebida e veste pertence ao Senhor e Ele dá a quem quer. Aqueles que desejam buscar essas coisas autonomamente, especialmente o seu povo, Deus priva-os destas coisas de maneira disciplinar para que eles percebam que esse não deve ser a busca deles, é Deus quem faz por eles. No entanto, eles tinham plantado e aquela expectativa no coração deles tinha um misto da esperança da bênção de Deus sobre a terra, mas ao mesmo tempo da incerteza no coração dado às circunstâncias passadas como resultado da disciplina do Senhor. O
povo havia rejeitado Deus e Deus havia disciplinado. E esse temor habitava no coração do povo, enquanto esperava aquela semente debaixo da terra nascer. É nesse contexto exato que Deus levanta Ageu. É nesse momento específico de tensão do povo de Deus, desse misto de esperança e preocupação do povo de Deus, porque depois de um ano de colheita ruim, não tem nada pior do que outro ano. As coisas só vão definhando. Colhe-se menos semente, tem-se menos semente para plantar. Se dessas nascem poucas, chegará a uma situação desesperadora, se não for a graça de Deus. E é nesse contexto, como dito, que Deus então levanta Ageu para tratar não apenas das necessidades materiais do povo de Deus, embora a preocupação deles era essa, mas para tratar não apenas das necessidades materiais do povo de Deus, mas acima de tudo da condição espiritual do seu povo. Porque para o Senhor Deus, conforme o Senhor Jesus nos ensina, é a relação nossa com o reino dele, a dedicação que é importante, porque o resto ele acrescenta graciosamente. Então Deus vem, no meio do desespero do seu povo, pelas suas necessidades materiais, falar da condição espiritual dele, trazendo a boa nova da sua graça, perdoadora e restauradora ao seu povo. Ageu, então, aqui nos mostra o real estado de pecado do povo de Deus e as consequências da disciplina do Senhor para, no fim, então, mostrar a sua graça e misericórdia em favor do seu povo. Do seu povo arrependido, especialmente. Esse dia aqui corresponde, como eu disse, a meados de dezembro, quando tudo já havia sido plantado. E como é que Ageu traz à luz a pecaminosidade do povo, ou como o Senhor Deus ilustra a condição pecaminosa do povo? Porque, diante dos nossos pecados, se esse texto nos ensina que nós devemos considerar a gravidade dele, olha só como o Senhor Deus traz à luz, aos olhos do povo, a realidade grave dos seus próprios pecados, antes de falar da sua disciplina e, posteriormente, do seu perdão gracioso. Porque o tratamento do nosso pecado depende de, como já dito aqui nesta noite, reconhecimento, arrependimento sincero, perdão e, então, a manifestação graciosa da restauração do Senhor. Veja como Deus ilustra o pecado do povo. Versos 11 a 14 faz isso. Ele chama Ageu para conversar com os sacerdotes e os sacerdotes darem um veredito sobre uma lei cerimonial. Era tarefa dos sacerdotes, da boca deles havia o conhecimento do Senhor. Então, Ageu vai até os sacerdotes, e chamado pelo Senhor, e ali, então, Deus diz, olha, conversem com os sacerdotes e peçam o veredito deles sobre as leis cerimoniais de pureza e impureza. Versos 11 a 13 vai nos mostrar isso, para ser uma ilustração que aponta a condição espiritual do povo. A primeira pergunta de Ageu leva em conta as restrições para a transferência de santidade. A carne do animal, quando separada para o contexto do culto, se tornava então sagrada, santa. O conceito básico de santo, aqui nesse contexto especificamente, é de algo separado para consagração a uma tarefa ou propósito sagrado. Portanto, aquela carne que poderia ser comida em qualquer contexto, uma vez separada, então, que antes poderia ser escolhido aquele animal para qualquer contexto, uma vez separado, animal sem defeito, separado e levado para o contexto do culto, a carne daquele animal se tornava consagrada, separada, ou então, na linguagem bíblica também, santa. E tudo que aquela carne sagrada tocasse, se tornaria também santo, ou também separado, ou também consagrado ao Senhor, não podendo ser destinado a outro fim. Levítico 6, 27 vai nos dizer isso. Portanto, quando os sacerdotes pegavam as suas longas vestes e faziam das suas vestes uma espécie de saco para carregar aquela carne que era separada ali para o consumo,
porque nem todo sacrifício era totalmente queimado, mas podia ser consumido no contexto sacerdotal, quando eles usavam as suas vestes para carregar aquela carne, numa espécie de bolsa feita com as suas vestes, as orlas das suas vestes, as suas roupas ali, também se tornavam sagradas por causa do contato direto com aquela carne. No entanto, a pergunta é, se estas vestes que foram santificadas pelo contato com a carne, tocar em outro alimento, comida ou bebida, se tocar no pão, no alimento cozido, ou se tocar no vinho, ou se tocar em qualquer outro alimento, esse outro alimento também se torna consagrado? A resposta imediata dos sacerdotes é evidentemente que não, porque santidade não se transmite assim, de maneira tão simples. Então agora o Ageu inverte a pergunta aos sacerdotes. Por outro lado, então, ele trata a respeito da restrição que não é tão baixa, de não haver restrição, melhor dizendo, para a transferência de impureza. Se por um lado santidade não se transmite com tanta facilidade da carne para as orlas das vestes, sim, mas não é porque essas vestes estão santificadas que agora qualquer coisa que elas tocarem se tornam. Já a impureza é diferente da santidade, é muito mais fácil de ser transmitida. Não é o foco de Ageu aqui, mas essa questão levanta inclusive um princípio, né? Que é muito mais fácil você se contaminar com o pecado do que você se santificar. Não é o foco de Ageu, mas isso está aqui. Então, no verso 13, a pergunta é invertida mesmo, e é feita assim: se alguém tocar num cadáver, num corpo morto, e este não se purificar naturalmente, tudo o que ele tocar se torna impuro? É a pergunta de Ageu aqui aos sacerdotes. Alguém que teve contato com um cadáver, um corpo morto, ou como está na nossa tradução, se alguém que tinha se tornado impuro pelo contato de um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? A resposta dos sacerdotes também é categórica: sim, ficará. Mostrando naturalmente, como eu disse, que a santificação não se transmite com tanta facilidade quanto a contaminação. Que basta alguém estar contaminado, que tudo que ele faz, cerimonialmente contaminado no contexto do Antigo Testamento, que tudo que ele faz se torna contaminado. Qual que era a questão aqui, irmãos? A questão é que a lei do Senhor determinava que quando alguém tivesse contato com um morto, um corpo morto, seja num contexto de velório ou mesmo de assistência, em qualquer circunstância, essa pessoa se tornava cerimonialmente impura. E para ela ser livrada desse estado de impureza, ela deveria participar de um processo de purificação por 7 dias, sendo purificado com esse ritual no 3º e no 7º dia, mas considerando um ritual e um tempo específico para que essa pessoa se tornasse pura. Números, capítulo 19, vai nos ensinar sobre isso, é um dos textos que nos ensina sobre isso, e lá nesse texto, nos ensina que se alguém que teve, então, uma contaminação por contato com um corpo morto, entrar no templo, ele contaminará e ele deverá ser morto, pena de morte, porque ele estava impuro e deliberadamente ele foi ao santo do Senhor contaminar ali com a sua impureza. Ninguém que toca no morto não sabe que tocou no morto, porque o morto não vai tocar nele escondido, né? Aqui é alguém que despreza a lei do Senhor. E então, mesmo tendo participado de um velório, tendo socorrido o morto, ou seja, quais for as circunstâncias boas em si, mas se ele não se submete à palavra de Deus e ousa então oferecer culto a Deus naquelas condições, ou servir no culto como sacerdote, ou como ofertante, ir ao culto nessas condições antes dos 7 dias e da purificação, diz lá em Números 19, 13, que essa pessoa deve ser eliminada do meio de Israel, porque ela tocará nas coisas, essas coisas ficarão todas imundas. É isso que está em contexto aqui.
E agora Ageu então diz que é exatamente assim este povo. Verso 14. Assim é este povo, que era um povo santo do Senhor, separado por Deus como seu povo, um reino de sacerdote e uma nação santa, conforme Êxodo 19:6 nos ensina. Ou como Moisés lembra o povo, antes da segunda geração entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio 7:6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosseis o seu próprio povo, de todos os povos que há na terra. Ou ainda como o apóstolo Pedro nos diz, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, mas agora fomos feito povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos. Este povo feito santo pelo Senhor, separado para Ele, retirado do mundo, da imundícia, feito um povo exclusivo, para que servisse exclusivamente ao Senhor, este povo havia se tornado impuro, como quem toca num cadáver. Um comentarista diz assim que o templo em ruínas, porque ele ficou assim por quase 2 décadas, era ilustrativamente como um cadáver no meio do povo, que havia contaminado o povo pela negligência do povo em não fazê-lo vivo novamente, em não construí-lo. Assim é este povo, um povo puro, santo, separado, santificado, destinado ao Senhor, mas que havia se tornado impuro, imundo. E veja, irmãos, no texto, o tom de desagrado do Senhor para com o seu povo. Ele chama o seu povo, aqui ele diz o meu povo, agora aqui ele chama de este povo. E um termo que é muito mais comumente usado nas Escrituras, não exclusivamente, mas muito mais comumente usado, para se referir aos ímpios, que é a palavra nações aí, agora ele está chamando este povo de esta nação. Percebam o tom de desaprovação do Senhor, não o meu povo, mas este povo. E não a minha nação santa, mas esta nação, um povo que havia caído no desgosto divino, por causa dos seus próprios pecados, andando longe dos caminhos do Senhor, despreparados, portanto, assim, de realizar a obra do Senhor. Esse povo estava tão contaminado, diz o verso 14, meus irmãos, que tudo o que eles tocavam se tornava impuro. É isso que o verso 14 nos diz. Assim é este povo e assim está a nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é o quê? Toda a obra das suas mãos, tudo o que eles fazem, inclusive o que eles oferecem para mim no culto, tudo, absolutamente tudo é imundo. Entendam, quando eles retornaram para Jerusalém, eles imediatamente construíram um altar e iniciaram a construção do templo, que depois foi interrompida por quase 2 décadas, mas o altar estava ali. Só que o que o Senhor está dizendo é que este povo é um povo impuro, porque ele se distanciou dos meus caminhos, buscando a si mesmo e nos seus próprios pecados de rejeição a Deus e o seu reino, eles se tornaram contaminados contaminados de tal maneira como alguém que toca num corpo morto e não havia se purificado. Portanto, qualquer coisa que eles tocassem, a semelhança do homem que tocasse no corpo morto e não se purificasse, qualquer coisa que eles tocavam era imunda. Tanto o seu trabalho, se você quiser usar a expressão secular, a sua plantação estava imunda, tão claramente que Deus não abençoava a prosperidade dela. Mas não apenas isso, os próprios sacrifícios eram imundos desde a sua origem, portanto, não eram aceitáveis ao Senhor. Assim é essa nação diante de mim. Tudo o que eles fazem e tudo o que me oferecem é impuro. De fato, irmãos, fica evidente que o Senhor não tem nenhum prazer
em receber daquele povo qualquer tarefa sagrada na reconstrução do templo e nas ofertas culticas. Agora vejamos o dilema que está posto aqui. Se a purificação do povo vinha por meio do sacrifício, não é isso? Quando alguém pecasse, teria que ir ao templo, ou mesmo templo em ruína, ao altar, levar ao sacerdócio a sua oferta, anunciando a sua confissão de pecados e, em obediência à lei, apresentando o sacrifício, que nós sabemos era apontativo para o verdadeiro sacrifício de Cristo. Ou seja, ao levar aquele animal, ele já fazia então uma confissão de culpa ali, se não fosse uma oferta de gratidão ao Senhor, mas no contexto do pecado. Agora, para Deus aceitar aquele animal como sacrifício, esse animal precisaria ser de acordo com o que Deus havia estabelecido. Não poderia ser um animal defeituoso, tinha um tempo de vida específico e tinha um animal específico, ou animais específicos. Do contrário, este tipo de oferta seria como? Impura, reprovada pelo Senhor. No entanto, o dilema aqui no texto é que qualquer oferta daquele povo podia ser um cordeiro de 1 ano sem defeito, levado pelo sacerdote com toda a prescrição correta da lei. Era impuro, por quê? Porque aquele pecador havia se tornado imundo, e todo o seu sacrifício imundo, portanto, Deus não aceitava o seu sacrifício. O que Ageu está mostrando aqui é que vocês não têm condições de estarem diante de Deus, nem para oferecer culto, por causa da imundície de vocês mesmos, que contaminam tudo que vocês se apresentam diante de Deus, inclusive o culto de vocês é um culto imundo e rejeitado pelo Senhor. Lembra de outro profeta que faz isso? O profeta antes do exílio? Quando vocês levantam as mãos, eu rejeito, porque elas estão como? Sujas de sangue. É assim que começa o livro de Isaías. Deus rejeitando o culto do seu povo por causa do pecado do seu povo. E o que Ageu está dizendo aqui é exatamente isso. É uma condição dramática, porque vocês não conseguirão chegar até mim com nenhum tipo de sacrifício, inclusive prescrito na lei, porque vocês já vêm com esse sacrifício reprovado, rejeitado, tornado imundo, por causa da imundície dos seus pecados. Não tem remédio para vocês, em outras palavras. Se a mensagem do Senhor terminasse aqui, o povo poderia entrar no mesmo desespero que entrou Isaías quando ele viu o santo, 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 Deus dos exércitos, o Senhor da glória. Eu estou perdido. Essa era a condição deplorável do povo, irmãos. Tanto o trabalho do templo, que eles já estavam construindo, quanto os sacrifícios religiosos deles, prescritos pela lei, estavam todos impregnados de imundícia, como um câncer em metástase espalhado por todo lado. Essa era a condição do povo. E o Senhor Deus vem então ao encontro do seu povo, exatamente para fazer o seu povo reconhecer a gravidade do seu pecado diante de Deus. Como nós veremos, a esperança do povo não é uma esperança, não é anulada, porque o próprio profeta Ageu vai nos dizer onde está essa esperança, na graça de Deus em receber esses pecadores para além dos seus pecados, como veremos especialmente no verso 19. Mas aqui, irmãos, essa é a profundidade da realidade do pecado. Nós vemos uma era onde o pecado tem sido chamado de doença, na melhor das hipóteses, de vícios. Doença, uma vez que o pecado é chamado de doença, por trás disso está a ideia de que, se é doença, não é fundamentalmente ou exclusivamente culpa de quem o pratica. Porque tem doença que pode ser por consequência de um estilo de vida inadequado, imediatamente inadequado, mas tem doença que não. Ela surge, como surge nesse mundo caído doenças. Então, chamar a realidade do pecado de doença é dizer, esse é um problema que não é meu. Chamar o pecado de vício, embora o vício seja um pecado, porque a troca da satisfação em Deus por qualquer outra coisa, comida, bebida, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, dinheiro, fama, nome, qualquer coisa,
trabalho, estudo, não há nada, não há absolutamente nada nesse mundo criado que não possa se tornar um vício quando o nosso coração não se satisfaz mais em Deus, buscando essa satisfação em outro lugar. Até as coisas boas que o Senhor nos deu, nós podemos pervertê-las e torná-las, então, um ídolo, e aí, então, está instaurado um vício de dependência. Mas o vício é diferente do pecado. Porque no vício, uma vez que o vínculo do vício está estabelecido, ele, de alguma maneira, se torna involuntário. Foi o indivíduo quem buscou aquilo, muitas vezes, mas é como se ele já não tivesse mais controle daquilo. O pecado nunca é dito assim nas Escrituras. O pecado é uma rebelião do homem contra o seu Deus. O pecado é a rejeição da palavra de Deus. O pecado é a disposição do coração de tomar atitudes que sejam contrárias ao Senhor dos Exércitos, ao Deus da glória, ao Rei dos Reis, ao soberano da terra. É se rebelar. Uma criatura medíocre como nós somos, pequenas, infinitas, insignificantes diante de um Deus sublime como o nosso, nos postamos diante dele em rebelião e dizemos: Deus diz assim na sua palavra, mas eu vou conduzir a minha vida dessa maneira. E isso é o pecado. Ele não é doença e não é meramente vício. Mas a nossa cultura, nossa época de amenização da realidade do pecado, vem chamando o pecado de doença e de vício. O que Ageu faz aqui é dizer: olha, prestem atenção na gravidade do pecado, porque o pecado contamina vocês e os torna, sabe o quê? Dignos de morte. O que aconteceria com um indivíduo que, contaminado por contato com um cadáver, não se purificasse de conformidade com a lei e buscasse adorar o Senhor ou tocar nas coisas santas? Pena de morte. Ora, o povo estava passivo de pena de morte porque totalmente impuros. Tudo que eles tocavam era impuro, inclusive o sacrifício que eles prestavam e a própria construção do templo. Desde a reconstrução do templo, das suas bases mais fundamentais, daquilo que não sobrou do primeiro templo, já estava tudo manchado com o pecado do povo. Como aquele templo construído poderia ser agradável a Deus? Lembra de Samuel, ou melhor, lembra de Saul? No ápice da evidenciação da sua obstinação de coração, Deus manda ele realizar uma guerra e estabelece os termos dessa guerra. Não é para trazer nada, nem pessoas, nem despojos, absolutamente nada, nem animais, absolutamente nada. Não quero, o Senhor disse, eu não quero. Eu só quero que você realize a obra que tem que realizar, mas eu não quero que você traga nada do meio dos ímpios. Em outras ocasiões Deus deixava, mas nessa não, e isso está evidente para provar o coração de um homem que prefere fazer as coisas do seu jeito do que se submeter à palavra de Deus. Nós sabemos e conhecemos a história. Ele traz o rei, inimigo, e ele traz animais. E quando confrontado por Samuel, a resposta do rei Saul, ela é furtiva, porque diz que foi o povo que fez assim. Ora, ele era o rei. O que ele dissesse tinha que ser realizado, mas ele furtivamente tenta se esquivar, e de outra maneira ele se esquiva dizendo que aquilo ali era consagrado ao Senhor. É nesse contexto de obstinação, de rebelião de um homem contra Deus, que decide, livre e voluntariamente, agir contrário ao que a palavra de Deus diz, que vem aquelas palavras tão conhecidas nossas. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Essas palavras são seguidas de outras mais duras e pouco conhecidas, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a minha palavra, ou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Deus não tem interesse em sacrifício, em culto de pecador impenitente, não arrependido. Daqueles que pecam contra o Senhor e se apresentam a Ele para prestar
culto, estando contaminados com seu pecado de desobediência, como se tivesse tudo bem viver assim, como aconteceu com Saul, como foi o povo de Deus nos dias de Ageu. E será que não tem sido assim nos nossos? Ou conosco? Lembra, qual era o pecado deste povo? Fazer da sua agenda principal, centrar a sua agenda na busca do seu próprio reino. Ora, isso não é estranho aos nossos dias, irmãos. Nós não temos um templo para construir. Isso aqui não é templo propriamente, como era no contexto do Antigo Testamento. É um local destinado para esta igreja local. Nós sim somos templo do Senhor, congregação local. Nós não temos mais um templo para construir. Podemos construir muitas congregações se o Senhor nos chamar, ajudar pessoas a plantar igrejas locais, mas não temos um templo para construir. No entanto, o reino de Deus, como o Senhor Jesus ensinou, deve continuar sendo a prioridade na nossa vida. No contexto do Antigo Testamento, o centro vital da vida cultica do povo de Deus era um local. Mas não significa que nos nossos dias não há mais a importância de termos um local para adorarmos a Deus, porque o culto a Deus continua sendo o centro vital da nossa vida como povo de Deus. Existe uma ideia pagã, absolutamente pagã, de que naturalmente e independente das circunstâncias, tudo o que eu faço é tão culto a Deus quanto o culto ao Senhor exatamente. Ora, nos dias de Ageu não, porque Deus havia rejeitado o trabalho deles. Sabe por que Deus havia rejeitado o trabalho deles? A vocação, algo dado por Deus, dignos diante do Senhor, e que sim, pode se tornar um culto a Deus, mas há uma coisa que precede o trabalho comum do dia a dia, o sustento, o pão de cada dia, que é o quê? O culto. A vida cultica do povo de Deus. Esse é o centro vital da nossa fé. Nós somos redimidos para Deus, não para sermos professores, advogados, médicos, administradores ou qualquer outra profissão. Nós somos fundamentalmente redimidos por Deus para sermos adoradores. A nossa profissão passará. A nossa vocação nesse mundo terminará daqui quantos anos? 20, 30, 40, 50, 100? Ou amanhã, quando o Senhor voltar? Mas um povo adorador, que se reúne para levantar as suas mãos e reconhecer que honra e glória e louvor, que majestade e sublimidade, que a grandeza, e que tudo mais que você puder imaginar como manifestação de um povo que suspende todas as suas preocupações e se voltam juntos para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda a glória, e isso permanecerá para sempre. Eu não estou dizendo que nós não trabalharemos na ressurreição, só estou dizendo que eu não sei se a nossa vocação será a mesma, ela é temporária, e nós mesmos podemos fazer dela temporária, mudando do dia para a noite, escolhendo outra coisa para fazer da vida. O culto não. Portanto, cuidado com a ideia pagã de que está tudo bem você ser crente em Cristo e cuidar da sua vida, porque não é isso que agrada ao Senhor Deus. Isso está manifestado aqui, tinha contaminado o coração do povo, porque a agenda do povo de Deus não era mais Deus e o seu reino, mas eram as suas próprias coisas. Deus não está falando para ímpios, está falando para o seu próprio povo. Irmãos, que nós consideremos seriamente a profundidade do pecado, porque a gravidade do pecado nos impede de servirmos a Deus. Eu não estou dizendo que o nosso pecado nos faz perder a salvação, mas ele nos afasta do Deus vivo, como estava acontecendo com este povo. Era um povo eleito, tão eleito que o Senhor Deus vem ao encontro desse povo justamente para fazê-los viver como eleito, mas do jeito que estavam vivendo como rejeitados do Senhor, por causa dos seus pecados. Em segundo lugar, irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos considerar, diante dos nossos pecados, além da gravidade do pecado, nós devemos considerar a disciplina do Senhor, nos chamando ao arrependimento. É isso que Ageu diz, o Senhor Deus diz através de Ageu, dos versos 15 a 17, que
Ageu, antes de resolver o dilema, então, que é como é que esse povo pode, então, nessa condição de manchados pelo pecado, como é que esse povo pode agradar o Senhor? Ele aponta aqui a manifestação da disciplina de Deus sobre o seu povo, de um povo duro de coração, que, embora Deus tenha disciplinado este povo com o propósito de fazê-lo reconhecer o seu pecado, num primeiro momento esse povo, mesmo disciplinado, o seu pecado não reconhecia. Entendamos algo, irmãos, porque esse texto fala da manifestação da disciplina do Senhor, como o capítulo 1 já falou, mas entendamos algo que eu já mencionei aqui. O que é que este povo merecia? Pena de morte. Seguindo a ilustração dada, como alguém que toca num cadáver morto e depois encosta nas coisas santas, morte. Portanto, qualquer disciplina do Senhor menor do que a morte é manifestação da graça dele, buscando o seu povo para que esse se arrependa e volte aos caminhos do Senhor. A disciplina do Senhor é graça. E aqui é dito, então, que Deus vem ao encontro do seu povo disciplinarmente. O Senhor diz para o povo considerar tudo o que estava acontecendo desde aquele dia, quando eles viviam para si mesmos. Eles deveriam considerar quando o Senhor veio ao encontro deles, na primeira mensagem de Ageu, como as coisas seriam daqui para frente. Há uma divisão aqui de um povo que vive para si mesmo e de um povo que vive para o Senhor, e o povo de Deus deveria prestar atenção no texto hebraico, colocar o coração, no sentido de, colocar o vosso coração no sentido de considerar com atenção, meditar seriamente, fazer uma reflexão profunda sobre a realidade da vida deles, enquanto caminhavam nos seus próprios caminhos, e agora que se resolveram se dedicar à obra do Senhor, especialmente quando Deus vier ao encontro deles purificando. Deus chama-os a isso então, no verso 15, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor, quando vocês viviam para si mesmos, naquele tempo, ou antes dele, antes de começarem a reconstrução do templo, de ouvirem o meu chamado ao arrependimento e caminharem no caminho da transformação da vida de vocês, que começou com a disposição do povo em olhar para o Senhor de novo. Sabe o que acontecia com vocês? Vocês iam a um monte de grãos, onde vocês normalmente encontrariam lá 20 medidas. Mas por causa da disciplina do Senhor, sabe quantas tinha? Só 10. Vocês também iam ao lagar, ao local onde era produzido o vinho, as uvas prensadas, processadas então, e ali mesmo armazenadas em barris, tonéis, não os barris nossos, mas em tanques, para o processo de fermentação. E onde normalmente vocês colhiam ali 50 medidas, sabe quantas tem agora? Só 20. Só 20. Deus esmagou a produtividade deles para menos da metade, 50% e 40%, num caso, e no outro. Lembrem-se, o que o Senhor Jesus disse? Que comida e bebida, incluindo vestes, não deveria ser a preocupação do povo, mas porque eles estavam buscando isso, Deus estava mostrando que nisso eles não encontrariam satisfação, porque estavam buscando a parte do Deus que pode dar ao seu povo tudo o que ele precisa, sua disciplina. Essa devastação econômica, irmãos, vem então ao povo de Deus com o propósito de chamar este povo ao arrependimento. O verso 17 atesta que isso não foi uma circunstância casual, como se a natureza, o clima, fosse autogovernado ou governado por acaso, e não governado soberanamente pela mão do Senhor dos Exércitos, que detém poder sobre toda a sua criação, visível e invisível. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva. Eu mesmo machuquei vocês, machuquei aquilo que vocês produziam. Aqui Deus disciplina seu povo, mas disciplina por meio da manifestação
de ruína sobre tudo aquilo que eles faziam. Afinal, tudo que eles faziam, incluindo suas plantações, eram o quê diante de Deus? Imundas. Como o povo era imundo. O Senhor então envia ao seu povo queimadura ou crestamento, que é uma doença da planta, que faz a planta adoecer e definhar até morrer. Também envia para a plantação ferrugem ou bolor, um fungo geralmente branco que crescia na planta e inviabilizava toda a sua produção. Ou ainda, saraiva ou granizo, que dependendo da sua potência, devastava a plantação. Não foi um fenômeno natural, uma circunstancialidade. Foi a mão do Senhor dos Exércitos contra o seu povo que fez com que estas pragas viessem contra o povo de Deus, exatamente para discipliná-los e despertá-los ao arrependimento. Deus já havia dito isso em Deuteronômio, nas bênçãos e maldições da aliança, que se o seu povo se afastar dos seus caminhos, ele feriria o seu povo disciplinarmente, feriria sua terra, mas se o povo se arrependesse, ele a curaria. No final do verso 17, aparece aqui um agravamento dessa situação, irmãos. Sabe qual é? Apesar de tudo isso, de todas as evidências da disciplina do Senhor, porque o povo conhecia a palavra de Deus e sabia que o universo não é governado por si mesmo pelo acaso. E que Deus havia prometido que se o povo se afastasse, ele faria isso, eles sabiam. Mas o que o texto diz no verso 17, de maneira grave, é que não houve quem se voltasse para o Senhor. Essa é a queixa de Deus contra o seu povo. Deus estava disciplinando o seu povo de uma maneira evidente, onde o povo do Antigo Testamento não tinha dúvida de que era a disciplina de Deus, porque ele havia prescrito na sua lei que é assim que ele faria. Se você ler as bênçãos e as maldições da aliança, Deuteronômio 28 e diante, você encontrará isso lá. Deus disse que faria isso, mas mesmo fazendo isso, o povo obstinado de coração não olha para a disciplina do Senhor como um chamado da sua graça para o seu povo voltar-se para Ele. Eles não se voltam para o Senhor, eles não se convertem a Deus, nem sob disciplina. Irmãos, diferentemente, e agora sim, então, o povo considera os seus próprios pecados, a gravidade deles, e também percebe a disciplina do Senhor sobre eles, como antes não tinha percebido. Aqui há algo importante para nós, meus irmãos, que nós devemos entender que o Senhor disciplina o seu povo. Para alguns, essa ideia de disciplina é coisa só do Antigo Testamento. Hebreus nos diz que o Senhor disciplina quem? Ama, citando Provérbios. E disciplina porque quer bem, para aproveitamento. É graça. A disciplina de Deus sobre nós é graça. Sabe qual é a melhor ilustração disso? Nós que somos pais ou filhos, sabemos disso, que no fundo, mesmo filhos sendo disciplinados, no fundo, eles sabem que os pais os amam e querem o bem deles e estão os corrigindo por causa dos caminhos tortuosos que eles escolheram andar e não podem continuar naquela direção. E quando nós disciplinamos os nossos filhos, exceto nas loucuras insanas da ira do nosso coração e da amargura, onde descontamos raiva e ressentimento dos nossos filhos, porque fazemos isso, lamentavelmente, quando não estamos nesse estado de insanidade e delinquência, ferindo os nossos filhos, de maneira vergonhosa, nós os estamos disciplinando porque nós os amamos. Quanto mais o Senhor. Quanto mais o Senhor. Só que o povo não olhou para o Senhor. A pergunta é que será, irmãos, que Deus não está nos chamando para perceber que nós estamos andando por caminhos que não agradam através da sua disciplina? Alguns podem pensar assim: não, a minha plantação está indo bem, o meu concurso está estável, o meu emprego está garantido, os meus clientes, a despeito das circunstâncias, existem, e mesmo eu estando desempregado, o Senhor tem provido no meu lar, então está tudo bem na minha relação com Deus.
Ao afirmarmos isso, irmãos, nós nos esquecemos de duas coisas simples. A primeira é que a disciplina do Senhor para o povo da nova dispensação é diferente na sua aplicação para a disciplina do povo da antiga aliança, por uma razão simples. Nós não somos mais uma nação geopolítica, localizada geograficamente, debaixo de um governo exclusivo, num território específico, numa etnia específica até. Nós somos agora gentes de todos os povos, línguas e nações espalhados pela face da terra, reunidos localmente como igreja do Senhor. Não há mais sentido na aplicabilidade do mesmo tipo de disciplina, como se Deus, nesta região geográfica, suspendesse a chuva, afetaria apenas a igreja alvorada, que estava em pecado contra o Senhor e precisava ser disciplinada. E esquecemos de outra coisa, que muito mais nós temos toda a palavra de Deus nos revelada para sabermos quais caminhos agradam e não agradam ao Senhor. Nós não precisamos desse elemento didático infantil, na época da infância do povo de Deus, quando a revelação de Deus completa não estava entregue no Antigo Testamento. Portanto, querer se comportar como o povo do Antigo Testamento é querer voltar a ser criança na fé, no estágio maturo da fé. Nós não precisamos de nada tão evidente ao nosso encontro para sabermos se a nossa postura com o nosso cônjuge, filhos, no trabalho, na nossa vida cultica, está de maneira agradável ou não ao Senhor. Nós temos a palavra completa. Mas mesmo assim Deus continua disciplinando, e talvez, ao sermos disciplinados da maneira que lhe agrada nos disciplinar, nós deveríamos ir para as Escrituras e avaliar a nossa vida à luz da palavra, para ver se estamos caminhando de conformidade com Deus quer, porque Deus usa a disciplina para chamar o seu povo ao arrependimento. E por fim, irmãos, o que esse texto nos ensina é que, diante dos nossos pecados, além de reconhecermos a gravidade dele, além de considerarmos a gravidade dele, além de considerarmos a disciplina do Senhor sobre nós, nós devemos também considerar que a nossa única esperança de perdão e purificação está somente no Senhor. Somente no Senhor. É isso que Ageu aqui termina dizendo, os versos 18 e 19. No início do verso 18, ele repete o que ele havia dito no verso 15: considerai, coloquem o coração de vocês nisso, atentem-se para o que vai acontecer daqui em diante. Desse dia em diante, desse dia que Ageu está profetizando, quando o povo havia retornado a construir o templo. A ideia de lançar os fundamentos aqui não é o fundamento inicial, mas é retomar a obra do Senhor. Essa é a ideia. Considerem desse dia em diante, coloquem o coração de vocês para refletir sobre isso. O que Deus vai fazer com um povo que está contaminado pelo contato de um cadáver que é o templo abandonado, sem vida, por causa da obstinação do povo e da dedicação deles na busca do seu próprio reino. Veja o que Deus vai fazer graciosamente com vocês, mediante arrependimento, depois da sua disciplina. Verso 19. No verso 19, o Senhor diz ao povo assim: olhem para o celeiro. Na verdade, o verso 19, se você usa a revista atualizada, o verso 19, o início do verso 19 é, na verdade, uma pergunta. É assim que está no texto hebraico, é uma pergunta. Que a nossa tradução já previu aqui a resposta. Mas a pergunta que é feita no início do verso 19 ao povo é: há ainda alguma semente no celeiro? Como a NVI, por exemplo, traduz. Ainda há semente no celeiro, como a correção dessa versão que nós usamos também traduz. Essa é a pergunta. E a resposta é, evidentemente, não há. Por quê? Porque toda a semente que estava armazenada para ser plantada na estação própria já havia sido plantada. As chuvas já tinham vindo, meados de outubro. Choveu, amoleceu a terra, jogaram a semente, trabalharam por 2 meses. E agora a semente estava embaixo daquela terra. Não tinha mais semente ali. Também, o verso 19 continua: vocês não têm mais a matéria-prima,
Ela está enterrada no solo e só resta uma coisa para vocês agora: confiar no Senhor, porque não tem mais nada para plantar, não tem uma segunda alternativa, os celeiros estão vazios. No entanto, há uma outra ausência para vocês, que as árvores frutíferas ainda não deram seus frutos. A videira, a figueira, a romeira, a oliveira, essas ainda não deram seus frutos ainda não nasceram, não chegou chuva suficiente, especialmente depois da disciplina com escassez do Senhor, para que elas se tornassem frutíferas. Não era estação própria, inclusive, para que elas, ou seja, o povo não tinha mais matéria-prima, não via nenhum fruto à sua volta, e ainda viviam com a sombra da escassez no seu coração por causa dos seus pecados. Que situação dramática. Sabe o que o Senhor responde a eles, então? Nesse contexto de medo, ante a necessidade de confiança, mas medo: eu abençoarei vocês. Essa é a boa nova de Ageu. Vocês que olham e não veem mais matéria-prima, não veem fruto na produção de vocês, vocês que vêm colhendo minguadamente e agora sabem que é por conta dos seus pecados, há uma palavra de esperança e graça para vocês. Eu, o Senhor, vou abençoar vocês. A bênção do Senhor será dada ao meu povo. É o que o Senhor traz aqui, irmãos. Agora é importante entendermos bênção, porque qual era a preocupação primária do povo? Coisas materiais. Mas o que a manifestação da bênção do Senhor sobre o seu povo representa? Um Deus que olhava para o seu povo com desfavor, por causa da sua obstinação, da sua rebelião, dos seus pecados e da sua imundícia. Um povo que Deus havia amaldiçoado nos termos da aliança, retendo a sua bênção, agora diz que vai abençoar. O que isso significa? Perdão, graça, purificação. Não outra coisa. Esta bênção material é apenas uma evidência de que o Senhor veio ao encontro de um povo que não havia solução para eles, a não ser a condenação pelas suas imundícias. Deus vem ao seu povo, então, e perdoa graciosamente. Perdoa graciosamente. Lá em Atos 3,19, o apóstolo diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. 1 João 1,9 nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, reconhecermos a gravidade do nosso pecado e com sinceridade de coração, nós confessarmos diante de Deus, arrependidos, penitentes arrependidos, o que acontece é que o nosso poderoso Redentor, gracioso Redentor, nos perdoa os pecados, a ofensa contra a sua santidade, mas faz uma coisa a mais: nos purifica de toda injustiça. Qual é a única esperança para um povo imundo pelos seus pecados? A graça perdoadora e purificadora do Senhor. Essa é a boa nova do Evangelho, trazido ao povo pecador aqui nos dias de Ageu, um povo que havia mergulhado no pecado, estava debaixo da disciplina do Senhor, mas Deus, que ama o seu povo, embora o discipline para que eles caminhem nos caminhos da vida na presença do Senhor, os perdoa e os purifica. Irmãos, o que resta para nós? O que resta para nós? Avaliarmos a realidade séria do nosso pecado. Deixe-me ser muito sincero com os irmãos, como pastor de vocês.
desafio da vida de vocês, cada um de nós, individualmente como crentes, é andar na presença do Senhor. Desfrutar dos caminhos da vida na presença do Senhor. Esse é o nosso chamado, servir a Cristo, segui-lo. Esse é um chamado para cada um de nós individualmente, mas juntos como igreja. Qual é o meu papel como pastor de vocês? Um fundamental deles, nesse contexto, é ajudá-los, servi-los, auxiliá-los a andarem nos caminhos da vida na presença do Senhor, desfrutando da sua graça e bondade e da verdadeira alegria que só existe na comunhão graciosa e nos caminhos do Senhor. Eu sou um pastor jovem, inexperiente. E eu confesso que até algum momento da minha vida, eu me comportei como Samuel. Lembra de Samuel? Quando o povo de Deus rejeita o governo dele, seu triplo ministério, como sacerdote, profeta e rei, legislador, juiz, e pedem um rei para si igual aos ímpios, o Samuel ressente de coração, como se o problema do povo fosse com ele. Deus veio ao encontro de Samuel e disse: Samuel, não é contigo, porque o problema do povo de Deus não é contigo, o problema do meu povo é comigo. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Irmãos, como é difícil como pastor, pelo menos para mim foi, e é um desafio contínuo, eu entender o que Deus quis ensinar para Samuel. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês: alguns de vocês estão buscando o seu próprio reino. Se você quer saber se é você, me pergunta, que biblicamente eu posso mostrar se sim ou não. Estão buscando o próprio reino. Alguns de vocês estão negligenciando a vida cultica. Não é por causa da pandemia. A pandemia restringirá a vida cultica presencial de alguns, sem dúvida, mas isso não é um problema de todos. Alguns dos meus amados irmãos, a quem eu amo de coração, está buscando o seu próprio reino. Está buscando uma vida autocentrada e está desprezando a vida cultica, centrada em Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Estão correndo atrás de comida, bebida, vestes, festivais. E negligenciando o reino de Deus. Eu não vou me ressentir mais, embora entristecer-me sempre irei, porque uma das minhas tristezas é ver os meus amados irmãos se machucando, às vezes até sem perceber com tanta clareza. Se você for corajoso, me pergunte se quando eu falo assim eu tenho você também em mente, porque eu estou preocupado com a minha igreja. A pandemia se tornou uma desculpa para muitos buscarem o seu próprio reino. Isso não é um prejuízo para o Senhor. É para cada um daquele que está agindo assim. Portanto, reflita seriamente à luz dessas mensagens do profeta Ageu, se você não é como um daquele povo. E se for, que enxerga a gravidade do pecado, de fazer isso. Pior do que adultério. Sabia? Rejeitar Deus e o seu reino como prioridade é pior do que assassinato. Sabe por quê? Porque você está rejeitando o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Eu espero em Deus que isso desperte o coração dos irmãos. E reflita com seriedade as ambições medíocres e alheias ao prazer da comunhão, do deleite e da vida dedicada ao Senhor.
Se esse é o seu caso, você está imundo, manchado pelo pecado. Não adianta vir fazer uma coisinha ou outra, como aquele povo estava construindo o templo para amenizar a sua consciência. O seu coração está contaminado diante de Deus. Diante de nós, as obras podem até ser aceitas, mas não diante do Senhor. Porque, antes de tudo, Ele quer alguém que reconheça a gravidade do pecado, enxergue a disciplina que está chamando ao arrependimento, se arrependa para desfrutar de perdão e purificação. Há esperança para nós, pecadores. A graça de Deus está aí para aqueles que reconhecem o seu pecado, se submetem à disciplina do Senhor, se arrependem e buscam refrigério em Cristo, o nosso advogado, diante do qual, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar, e nos trazer para o seu reino. Eu termino com uma ilustração de Pedro, o apóstolo, que traiu o Redentor. Traiu o Redentor. O Senhor vai ao encontro dele na praia, lembra? Depois de confrontá-lo, ver nele arrependimento, o Senhor então o perdoa e purifica e o chama para servir no seu reino, pastoreando o rebanho do Senhor. Um homem que havia rejeitado o seu Redentor encontrou graça. Não faça isso. Mas se porventura estiver fazendo, você tem um Redentor gracioso que está disposto a te receber com um coração sincero e dizer: Deus, não aguento mais viver para mim mesmo. Me perdoa, me santifica e me faz viver para a tua glória, porque foi para isso que eu fui chamado, te servir e te adorar de todo o coração para a glória do Senhor. A graça do nosso Redentor bendito Jesus. Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra graciosa, que mostra a realidade do nosso pecado, Senhor, que nos disciplina, mas para nos santificar e nos fazer desfrutar da delícia da vida na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua disciplina, pelo Teu amor, pela Tua palavra disciplinadora, pela Tua repreensão. Que o Senhor, ó Deus, sonde o nosso coração. Que ninguém saia daqui, ó Deus, senão preocupado em avaliar o seu coração, para ver se tem vivido para si mesmo ou para o Senhor. E que o Senhor dê arrependimento àqueles que têm relegado o seu reino a segundo plano e desperdiçado a sua vida numa busca tola por causa de pão, comida, bebida, festivais. Tem misericórdia, Senhor, de nós e nos ajude a descansar na Tua graça perdoadora, santificadora, nosso bendito Redentor Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação, onde encontramos perdão e graça, purificação. Muito obrigado, Deus. No nome de Cristo, amém.